pessoas que têm interesse nesse assunto ou já tiveram algum tipo de medo desse tipo fossem chegando um pouco mais perto do palco aqui para participar do debate, inclusive aqui com a gente, tá bom? Eu acho que vai ser bem interessante, bem enriquecedor aí para todo mundo, tá bom? Eu vou começando já aqui, enquanto as pessoas vão se aproximando do palco, venham participar com a gente, enquanto isso a gente vai falando aqui com o pessoal. Eu queria de antemão que vocês já se apresentassem, agradecer a presença de cada um de vocês, o tempo de cada um de vocês, tá bom? Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho na área de atuação, tá? Pode começar, por favor. Alô? É só falar. Bom, meu nome é Márcia Gonfieri, eu faço parte da G8, que faz parte aqui da feira há alguns anos. O meu? Sou advogada, trabalho com propriedade industrial e direito autoral há mais ou menos 23 anos, mas além da minha atuação como advogada, eu trabalho como consultora de inovação para vários tipos de empresa, e uma das preocupações é justamente essa de o que pode usar, o que tem autoria, o que não tem autoria, o que é possível de ser registrado. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso. Perfeito. Meu nome é Felipe, sou engenheiro mecânico de formação, tenho um mestrado em inovação tecnológica pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É um prazer estar aqui porque eu trabalho com impressão 3D há mais de 11 anos, então já passei por algumas histórias que vai ser importante compartilhar com vocês para a gente entender que a pirataria, ela, além dessa brincadeira, né, de que o pirata consegue tudo que ele precisa, né, ela também tem alguns problemas e ela influencia muito negativamente em quem se dispõe a criar e a passar horas fazendo modelos 3D pensados para impressão 3D. Então vai ser um prazer poder trocar essa ideia com vocês aqui, certo? Oi pessoal, eu sou o Diogo do Studio Capture, eu sou programador do modelador, eu estou na área 3D já há mais de 3 anos e o meu foco é desenvolvimento de produtos 3D. Então, eu transformo as ideias de pessoas que têm algumas necessidades ou querem desenvolver algum produto voltado para a impressão 3D, e essa é a minha área de atuação. Beleza, deixa eu pegar, eu fiz um mini roteiro aqui. Eu não estou conseguindo achar, mas eu vou por essa cola aqui. Pera aí, vamos lá. Sem problemas, vamos lá. Bom, pessoal, eu acho que é um tema sensível, né? Pirataria, vocês já falaram aí. Eu não acho que seja uma coisa tão fácil de lidar, né? Muita coisa teria que mudar. Então, assim, eu já vou começar assim com uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta assim que ela talvez tenha uma resposta um pouco subjetiva, tá? Vou começar com você, Felipe. Vamos lá. Pirataria na impressão 3D. O que definitivamente não é, na sua opinião? Olha, realmente essa é uma resposta que ela tem muitas vertentes, né? Mas eu acredito que o que não é pirataria existe um livro, cara, que se chama Roube como um Artista. E aí ele tem essa dualidade, né? Esse problema de roubar e ao mesmo tempo já traz o artista com ele, né? Que geralmente o artista entende os problemas de roubar alguma ideia, né? Mas esse livro ele é muito importante porque ele traz essa ideia de que você pega uma ideia que você viu, você trabalha em cima dessa ideia, não para copiar, mas para entender o que aquele artista pensou para conseguir chegar naquela ideia. Então, para mim, o que definitivamente não é pirataria é você se basear em algum projeto, em algum modelo 3D, para poder aprender e fazer de você um cara melhor nesse sentido. Acho que para mim é isso. Você concorda, Márcia? Do ponto de vista social, nenhuma ideia é completamente original, né? Toda ideia é baseada em milhares de anos de conhecimento humano, então nada do que você olha, de fato, é só de alguém. Ele é produto do que aquele alguém aprendeu com muita gente. E essa é uma discussão importante justamente para a gente falar de autoria. No Brasil, quando a gente fala de autoria, a proteção jurídica, eu sempre vou puxar para o lado jurídico, porque do mercado eles entendem melhor que eu. Mas o que o direito protege
são algumas coisas muito distintivas, que ou são de marca ou de direito autoral. Então, de fato, você olhar e se inspirar em alguma coisa não é pirataria, não é roubo. Você olhar e usar alguma coisa de alguém, se há um consentimento, se a pessoa liberou a licença, também não é pirataria. Agora, tem algumas coisas que são bastante discutíveis e assim, normalmente geram maior risco quando você tem marcas maiores envolvidas, mas vocês todos que imprimem chaveirinhos aqui baseados no Mario, que não são o Mario, e se a Nintendo pegar, a Nintendo é uma empresa especialista nisso, né? Qualquer coisa, em qualquer lugar do planeta, se tiver um mini chaveiro para você usar na sua casa, não vai achar que é pirataria. Então, essa zona de risco, ela depende se aquilo que está sendo copiado ou usado como inspiração, ela de fato tem um registro já, e se tem um registro, que tem um registro de marca, ou de patente, ou de desenho industrial, ou está na Biblioteca Nacional. Isso é uma das pontas. A segunda é o que o autor disse sobre aquela licença, se ele permite que sejam copiadas ou não. E a terceira é uma análise de risco, de com quem eu estou me metendo. Com o autor que está lá no Sergipe e ele não liga, ou eu estou encarando a Nintendo com o Mario, com o Luigi, com qualquer outra marca licenciada e o tamanho da encrenca que isso pode dar. Porque isso não é só sobre comprar ou vender, mas é de fato sobre imprimir. O ato de imprimir por si só, ele já, se tem um registro e a pessoa não quer que você use, por si só ele já é uma infração. Bom, eu vou tocar num assunto agora polêmico e eu vou jogar essa polêmica nas costas do Diogo. Vamos lá. Porque assim, a gente sabe que existe uma discussão na internet, principalmente quando a gente faz, eu sou produtor de conteúdo, quando a gente faz vídeo sobre esse assunto, vem uma chuva de pessoas defendendo, uma chuva de pessoas criticando e uma chuva de pessoas que não sabem direito o que está acontecendo. Tá? Então, quando você é um modelador 3D, quando você faz um modelo 3D, tá? E esse modelo 3D ele é copiado, o que na sua opinião foi roubado, por exemplo? Tá? Porque assim, a gente tem várias vertentes. Né? A gente tem a vertente, por exemplo, de um modelo 3D completamente autoral, que você não se inspirou em nada, você criou do zero da sua cabeça, e esse modelo foi copiado. Ou, por exemplo, você fez o Tony Stark, o Homem de Ferro, por exemplo. É um modelo que é inspirado no Tony Stark, mas que ele tem alguma coisa de diferencial que você colocou a sua assinatura nele. O que foi roubado nesse caso? Nesse caso, assim, a gente precisa pensar. Eu, como modelador, teve que investir horas de estudo para aprender a modelar. Eu fiz uma pesquisa de mercado para entender se aquele produto naquele momento está sendo relevante. Nos testes que eu fiz de impressão, né, quando eu estava desenvolvendo um produto, então eu testei 1, 2, corrigi, então todo esse tempo, esse esforço, esse material, tudo isso é roubado quando a pessoa copia. E assim, quando fala copiar, a gente está falando de pegar o produto e simplesmente copiar. É diferente de você se inspirar. Por mais que eu tenha feito uma coisa original, se alguém pegou a minha ideia e refez ela e trouxe alguma coisa a mais, eu já não considero tanto cópia, porque a pessoa, ela investiu um tempo, ela modelou ali em cima, ela usou a expertise dela e trouxe uma outra leitura daquele problema, né? Então, tem vertentes também, é uma coisa muito tênue. Mas o que eu acredito que o que é mais roubado é o tempo que você investiu para aprender a modelar, para aprender a fazer, para testar, enfim, todo esse processo de desenvolvimento. Felipe, você concorda? Eu concordo plenamente. A gente que tem esse know-how de poder criar algo do zero, né? É uma bênção, né? Graças a Deus a gente pode ter uma ideia que vem pra gente, a gente consegue conceber ela. No entanto, conceber essa ideia realmente leva muito tempo mesmo. Então eu trouxe até um exemplo aqui, Murilo, que foi o que gerou muita coisa na minha página. O Diogão já tá até rindo de mim aqui, porque esse baldezinho de pipoca da seleção brasileira aqui, cara,
Meu Deus do céu, quanta dor de cabeça que isso aqui me deu. Gerou uma grana considerável, que eu fiquei muito feliz. No entanto, gerou histórias que machucam, sabe? Então, esse baldezinho de pipoca aqui, todo pensado, pensado na parte estrutural, parece simples, cara, mas eu demorei para fazer esse balde aqui 18 horas. Porque não é só fazer o balde, é pensar na textura nova que eu vou pôr. É pensar se a cor amarela, qual cor que ela combina, né? É pensar na fonte, é pensar... Então, 18 horas da primeira ideia até chegar nesse conceito aqui, sabe? Então, realmente, o que mais se rouba do modelador nesse sentido é o tempo que ele ficou ali, sabe? E eu fiz esse arquivo para vender a R$19,90. Então, a minha ideia era que chegasse no maior número de gente, de pessoas possíveis mesmo em 3D. E chegou, graças a Deus, estourou a bolha, né? A média de visualizações do meu Instagram era 2.000 views. Esse vídeo pegou 160 mil. Então eu fiquei muito feliz. Mas, no entanto, começou a rolar nos grupos de... Qual que é o outro aplicativo lá? Telegram, pois é. O Telegram é realmente um mar azul para os piratas, né? E, infelizmente, chegou na mão de muita gente. E aí, pessoas que compraram se sentiram lesadas, cara. E aí, eu fico amarrado, né? Porque como é que eu vou falar que o cara não foi lesado? Ele de fato foi, porque ele pagou pra mim, mas se ele entrar no grupo do Telegram lá, ele vai pegar de graça. Então, é difícil, é bem difícil essa situação. Tá bom. Aproveitando o gancho, então, eu já quero perguntar pra você, Márcia, o seguinte. Vou pegar esse exemplo aqui dele, tá? Baixar STL pago, por exemplo, é diferente de baixar um filme pirata? O que tem, assim, o que a lei nos diz sobre isso? Não é diferente. Na verdade, a pirataria é crime passível de multa, né? E passível de indenização para o autor. Então, realmente, baixar qualquer STL ou baixar um filme pirata, ele está ali no mesmo local e não deveria acontecer, nem baixar, na verdade, né? Quanto mais utilizar para vender. Eu acho que tem uma coisa importante aí eu acho que até na discussão do lesado, né? A pessoa que compra o artigo original, mesmo tendo um artigo pirata gratuito por aí, eu não acho que exista uma comparação em relação a ser lesado, porque na verdade você foi lesado, né? É o seu arquivo, é o seu desenho, é o seu conceito. Não sei se dá para ver aí de baixo, mas isso aqui não é um baldinho. Ele é cheio de texturas, de marcações, tá aqui com umas taças, quer dizer, deu trabalho, dá para sentir que deu trabalho. Então, acho que não tem essa questão de lesar, mas tem também essa consciência social e ética do que a gente vai usar. E que tipo de mercado a gente cria para nós mesmos, que estamos trabalhando dentro desse mercado, quando a gente cria um mercado baseado em pirataria. Porque, né, hoje é o desenho que ele é oferecido gratuitamente. Daqui a pouco vão ser outras coisas com as quais vocês ganhariam dinheiro, vão enganar, usando a marca de vocês, fingindo que são vocês vendendo para outra pessoa, aplicando golpes. Então, toda vez que a gente vai abrindo muita concessão ética dentro do mercado, esse mercado acaba voltando para a gente com problemas depois, né? Então, eu acho que é um compromisso ético de todo mundo que trabalha com isso, tentar obedecer a licença do criador. O criador vai dizer se ele quer dar de graça ou não. Né? Só para acrescentar também aqui, tem muita gente no mercado que não sabe que existem licenças, que entende que eu comprei uma impressora, tem uma comunidade, né, que as empresas agora oferecem a comunidade para você baixar os arquivos, só que inclusive no próprio MakerWorld, por exemplo, tem as diferenças de licenças dentro do próprio arquivo. E muita gente ou ignora ou não sabe. Então eu entendo que muita gente realmente não tem conhecimento que você tem que vender um modelo 3D que está com licença para uso, Então, eu acho que nós precisamos ter essa conscientização com a comunidade 3D. Aproveitando esse gancho, para você mesmo, já que você está tocando nesse assunto, comenta um pouquinho para a gente. Fazer o download, imprimir e vender, é tudo a mesma coisa? O que você tem a falar sobre isso?
Mesma coisa em que sentido de infração? A lei trata tudo igual. Eu acho que sim. A partir do momento que o arquivo, o modelo ou o desenho tem uma proteção ali, se você baixou ele sem você adquirir, e você imprimiu ele depois, e você ainda vendeu, eu acho que está tudo dentro do mesmo balaio ali de infração, né? Você está fazendo uma coisa que você não tinha permissão para aquilo, né? Acho que o que tem que ficar claro, Murilo, é que o STL ou 3MF, né, que é o arquivo que a gente conhece, ele é um subproduto do que você está comprando, na verdade. Ele é o palpável, né, porque é aquilo que eu vou imprimir. Mas o que você está pagando não é o produto, você está pagando a licença que o criador está te liberando. Então, se é uma licença para uso pessoal, você só vai poder usar para você. Eu vou passar para o meu amigo porque eu paguei e agora é meu. Negativo. O que você pagou foi uma licença de uso pessoal. O subproduto disso é o STL, certo? Agora, se na licença estava descrito lá que você pode compartilhar com quem você quiser, eu não tenho uma licença assim, tá? Mas se lá estava escrito, maravilha. Mas o que você está comprando é um tipo de licença. Uso pessoal, uso comercial, Creative Commons, né, que a gente conhece. Então tem vários tipos de licença. E todas elas, se você entrar lá no MakerWord e baixar um arquivo gratuito, vai ter qual licença ela está escrita, aquele arquivo. Inclusive, pegando um gancho aqui, só aproveitando, tem vídeo no canal sobre isso. E tem. Eu fiz um comentário legal lá, porque eu achei muito importante esse vídeo, muito legal mesmo. Então é isso, assim, acho que para o pessoal entender, né, o STL é um subproduto da licença que o criador está te dando. Acho que é isso. Mas agora, então, eu vou fazer uma provocação para vocês aqui. Eu queria que você comentasse. Vamos lá. Eu sei que você não tem a mesma visão deles. A sua visão é estritamente jurídica, o que eu estou achando ótimo aqui, porque a gente está contrabalanceando as coisas, tá? Então vamos lá, polêmica de novo, tá bom? Vamos lá. Bom, eu vejo muito acontecendo com o modelador reclamando, por exemplo, que ele fez um modelo e o modelo vazou no Discord. Parece até que a gente tem a milícia Robin Hood do STL, não parece? Não! Vou roubar os STL dos ricos e dar para os pobres, né? Parece que a gente tem a milícia do STL. Então agora eu vou fazer aqui uma pergunta para você no seguinte sentido. Vamos lá. O modelador fez um trabalho, gastou horas fazendo, beleza, modelou. Tá bom. Só que a gente não estaria numa segunda camada, porque, por exemplo, não estaria este modelador roubando uma propriedade intelectual de uma outra empresa, por exemplo? Imagina o seguinte, vamos pegar no caso de um Homem de Ferro de novo. Ele faz um Homem de Ferro. Não estaria esse modelador, então, roubando uma propriedade intelectual da Disney, nesse caso? Eu não sei se eu estou usando a palavra correta, propriedade intelectual ou direitos autorais, eu não sei qual é o nome correto, tá? Mas aí assim, a gente não estaria numa segunda camada aqui? Quando você está usando um personagem licenciado, o que a lei vai admitir sem que você infrinja o direito autoral é que você faça uma paródia dele, uma versão artística sua dele. E aí essa licença sim está numa segunda camada e ela é restrita à exposição. Ela não todas as discussões de tribunais que você tem, se você pegar uma coisa que ainda não caiu no domínio público, por exemplo, o Homem de Ferro, mesmo que você faça um Homem de Ferro diferente, se tiver ali os elementos que identifiquem que ele é um Homem de Ferro, é uma infração de propriedade industrial. Não você criar em si e imprimir para você, mas a partir do momento que você coloca isso em licença no mercado, muito provavelmente a Disney vai vir dizer, isso é lógico, né? Quando isso incomoda o mercado. Por isso que eu brinquei com a Nintendo, que a Nintendo se incomoda com tudo, a Disney não, né? Você vai ver 10 homens... Já está se incomodando. Já falei Nintendo muitas vezes aqui, mas porque eles têm esse cuidado. Então sim, existe uma segunda camada de proteção. É lógico, quando você está, estou me inspirando numa pintura clássica de 1500, caiu em domínio público, você pode usar. Estou me inspirando numa coisa que é muito comum, né, no corpo humano. Não é um corpo humano distinguível, porque ele não é diferente de todos os outros corpos humanos para eu dizer que aquilo é uma marca.
aí tudo bem. Agora, quando está se baseando numa criação, é isso, é uma cascata de criações. E nessa cascata, as licenças têm que ser respeitadas sempre. Então, se a Disney tiver licença para fabricar e vender, você pode. Se ela não der, pode. E até o que ele estava falando, a infração de direito autoral ela é a mesma. Você imprimir, se você usar para você, ou se você vender fora da licença. O que vai mudar aí em relação ao risco é o tamanho da indenização. Mas se você fez para você na sua casa, a indenização é menor, o dano que você causou é menor. Se você começou a vender isso em tudo quanto é lugar, aí você começa a criar indenizações maiores. Mas sim, é secundário. Tem que respeitar a cadeia. O grande problema do direito autoral hoje é entender a cadeia. Nesse caso da Disney é muito claro. Mas e aquela coisa que é o estilo dele, que é uma marca muito específica de alguém que a gente sabe que está lá, mas não está registrada, que é um livro que a Yako comeu e desenhou um personagem. Acho que é aí que a coisa vai embolar mais ainda. Tá. Aí beleza, aproveitando esse gancho então, Joe, vamos lá. Como então, como modelador 3D, você decide fazer um modelo 3D então? Porque a gente fica entre a cruz e a espada. Porque, por exemplo, a gente sabe, e de novo vou pegar o caso do Homem de Ferro, a gente sabe que existe um desejo, uma demanda pelo Homem de Ferro. Ou seja, a gente sabe que se a gente fizer, a gente vai conseguir ter um retorno. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem esse problema com direitos autorais que não me pertencem, a não ser que eu compre o direito de royalty e tudo mais, né? Ou fazer modelos 3D desconhecidos, por exemplo, e começar, de repente, a ter uma assinatura própria reconhecível, demorar muito mais para fazer dinheiro e quando você conseguir, ter os seus modelos roubados. Como você decide uma coisa dessa? Olha, eu tenho uma história engraçada sobre isso, que um dos primeiros modelos que viralizou na internet foi a bolsa do Diabo Veste Prada. Esse foi um modelo, acho que foi uma febre na época, lá no filme. E eu fiz até em parceria com a Carol esse modelo. E esse modelo, ele viralizou tanto de uma forma que ele começou a rodar em todo quanto é lugar. Nesse momento eu pensei, eu entendi um pouco do mercado que fazer esse tipo de coisa dá retorno. Só que justamente entra essa questão. Coisa licenciada é uma coisa que eu não tenho esse direito, mas ele serviu naquele momento para mim entrar no mercado. Me deu visibilidade, me deu exposição e a partir desse momento eu decidi, falei, olha, eu vou fazer modelos personalizáveis de acordo com o que o cliente precisar. E eu me posicionei dessa forma. Aí, o que eu tento modelar hoje são as necessidades das pessoas. Então, as pessoas chegam para mim, olha, eu quero uma solução para fazer isso, ou então eu quero uma lembrança para o aniversário, um modelo inspirado nisso daqui. E assim eu consigo ir driblando essas questões jurídicas, né? Para não entrar nessa alçada do direito intelectual. Mas a gente sabe que isso realmente dá nos criadores. É um risco que a gente corre, né? E como assim? Eu imagino que pequeno vai olhar para mim assim, vai querer me processar. Eu espero isso. Né? Felipe, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Cara, é muito difícil essa, porque realmente você pegar uma marca que já é conhecida, ela vai conseguir te alavancar numa velocidade muito maior, muito maior. E veja, eu não estou defendendo que a pessoa faça isso, né? Mas você começar a partir de modelos próprios, da sua própria ideia, se você não tem mídia, se você não tem marketing, se você está indo do zero mesmo com aquela ideia que você é apaixonado, isso vai demorar bastante para acontecer, se acontecer. Então, realmente é uma linha muito tênue. E, assim, todos os modelos que eu crio hoje em dia, graças a Deus, são todos autorais, porque eu vendo para pessoas que vêm me procurar para fazer esses modelos. Então, eu não preciso correr esse risco, mas eu entendo as pessoas que vão lá e correm esse risco. E até por isso a pirataria ela é muito difundida no Brasil, porque a pessoa, às vezes, não tem os R$19,90 para comprar o arquivo
e ela viu lá no grupo do Discord e falou, cara, isso aqui é muito legal, eu nunca vou ter a oportunidade de imprimir isso, mas eu vou pegar aqui e vou fazer para mim e ninguém vai saber. Então, acaba que são duas vertentes do mesmo problema, assim. Então, o que a gente puder conseguir correr de não usar a propriedade intelectual alheia é a melhor forma que a gente tem, até para esse pessoal que está chegando agora, que a impressão 3D está sendo muito mais difundida, né? Esse pessoal precisa entender como funciona a comunidade maker. E a comunidade maker, ela é isso, assim, é te abraçar e te mostrar caminhos que são opções para que você não faça errado, sabe? Então eu acho que é isso. Legal. Posso fazer só uma pequena observação? Deve. No começo do YouTube, o pessoal tinha muito problema com trilha, porque as trilhas estavam todas protegidas por direito autoral, até que alguém foi lá e falou, vamos olhar o que... Aliás, isso é trazido para o YouTube, mas o Tom e Jerry já fazia. Vamos olhar o que tem de antigo o suficiente em domínio público e fazer as releituras em cima disso, porque de repente é uma coisa clássica que todo mundo conhece. Não vou saber agora de cabeça se o Mickey é ou não, mas acho que o Mickey ia cair em domínio público, não? A versão inicial. Mas, pô, será que não dá pra me inspirar lá na versão inicial do Mickey e criar um negócio que seja legal, que conecta com a marca ainda agora, não infringe a propriedade industrial e tá no meio desse caminho entre o super autoral e o super pirata? Será que não tem uma coisa aqui no meio? Então, eu acho que para vocês que são artistas, de fato, reolhar coisas antigas que tenham caído em domínio público, possam servir de inspiração. E aí eu falo tanto de desenho mesmo, ou embalagens, ou modelos de utilidade. Talvez isso possa trazer uma solução no meio termo, que gere uma grana, ao mesmo tempo que não infringe ninguém. E aí eu vou dar uma opinião tirando a OAB agora. Eu acho que infringir uma marca enorme é uma infração, mas ela é menos antiética do que você roubar um pequeno criador que está sobrevivendo disso. A Disney não vai ter um problema de caixa porque você vendeu o chaveiro do Mickey, mas eventualmente o criador que está ali gastando 18, 20, 100 horas no modelo vai ter um problema maior. Assim, ó, pegando a questão cultural, porque assim, o Brasil ele tem uma questão cultural, nós somos muito explorados pelos portugueses, isso vem lá de trás, isso já está no brasileiro, de que a gente precisa dar um jeito, porque a gente sempre se ferrou, vamos falar assim, né? A gente precisa dar um jeito, né? E aí, isso talvez fique um pouco naquela questão da cultura da impunidade. Então, por exemplo, o fato de eu ter um grupo no Discord com modelos pagos e eu estou disponibilizando gratuito, por exemplo, a pessoa talvez saiba que ela não vai acontecer nada com ela, tá? E aí a minha pergunta para você é a seguinte: será que a gente não está aplicando uma lei de 1990 ainda em 2026? Porque a gente sabe que a manufatura aditiva ela é recente, né? Ela não é tão idosa, vamos dizer assim, pelo menos assim, a popularidade dela não é, porque a manufatura aditiva em si, ela já é um pouco antiga, mas a popularidade dela, não, tá? E ela teve uma crescente exponencial, ainda está na exponencial crescente, né, nos últimos anos. Será que a gente precisa debater novas leis? Será que a gente está aplicando leis muito antigas ainda? Será que essas leis de direitos autorais, elas podem ser aplicadas normalmente em cima dos produtos de impressão 3D, por exemplo? Eu entendo que a lei pode ser aplicada. Do jeito que ela está colocada ali, ela não diz exatamente o que vai. Ela fala da autoria do conceito, não é da ideia, mas da coisa que foi criada. E a impressão 3D está em 3 lugares, né? No direito autoral, no direito de marca tem lá um negócio chamado marca tridimensional, e ela está também na composição do campo das ideias. Quando a gente está falando só de uma ideia, e essa ideia ela é muito genérica, ela não é protegida. Isso aí o legislador vai dizer, ó, não dá para medir, não dá para saber se o seu baldinho de pipoca se ele fosse liso e amarelo,
o que é de diferente do outro baldinho de pipoca, quem criou primeiro sem ter prova. Então, eu acho que a lei, sim, ela consegue ser aplicada. Hoje, eu acho que o problema não é, talvez, a escrita da lei, mas da aplicação da lei. Tem duas dificuldades em relação à aplicação da lei. Uma é de fiscalização, porque o certo seria que toda a criação fosse registrada em algum lugar. Hoje, o registro é burocrático, né? Então, se usa essas comunidades para colocar lá as licenças e elas valem muito mais pelo costume do que pela lei em si, porque a lei vai dizer tem que estar no INPI, tem que estar na Biblioteca Nacional. Isso demora, né, para sair. Isso é terrível. Então, talvez a aplicação da lei pudesse ser modificada. Em relação à modernização das penas, eu não sei muito se tem muita diferença a gente colocar lá a impressão 3D, manufatura aditiva, porque é isso, a tecnologia vai avançar e a lei nunca vai correr antes do problema acontecer, ela sempre vai estar atrasada. Então, acho que o juiz, quando vai aplicar a lei, ele tem que trazer isso para a realidade real, né? Então, entender, olha, não está registrado no NPI, mas é costume da comunidade que tem lá um painel com a data de criação e o local de autoria, aquilo ali é prova de autoria o suficiente. Mas é isso, direito autoral é sempre confuso porque as ideias, raramente elas são muito originais. Normalmente elas estão sempre inspiradas umas às outras, e principalmente na criação de objetos, esse é um campo, né? Eu ia falar, o terceiro lugar é isso, direito autoral, marca e patente. Tem algumas coisas que vocês fazem que deveriam estar classificadas como patentes quando elas são modelos de utilidade muito diferenciados. Felipe, agora eu queria colocar no jogo também um outro player, que são os sites de compartilhamento de modelos 3D. E aí eu queria saber, Thingiverse, Qt, MakerWord, Reality Cloud, enfim, os sites que são repositórios de modelos 3D. Eu queria saber, na sua opinião, se eles têm uma certa responsabilidade de controle sobre modelos que são vazados, enfim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, ele é quase como a Márcia acabou de falar da justiça, né? Precisa acontecer para ele dar um jeito. Porque, assim, eu acho que é impossível, cara, um site grande como o Qt ou o MakerWord conseguir avaliar todos os arquivos que estão sendo postos lá diariamente. Eu imagino que seja impossível isso. Pode ser que tenha algum computador aí que consiga fazer essa varredura, mas vai ser realmente uma quantidade absurda de cálculos para isso acontecer. No entanto, alguns produtos vão infringir propriedade intelectual, isso é um fato. Então, acho que é uma ajuda, né? A pessoa dona da propriedade intelectual precisa ver que alguém subiu um produto que não é passível de ser subido no site, avisar o site para que o site tome as devidas providências. Acho que essa apesar de não ser a forma mais efetiva, né? Porque a efetiva seria não deixar subir, apesar de não ser a forma mais efetiva, acho que é a forma que dá para se trabalhar, sabe? Acredito nisso. Por exemplo, pegando o caso do YouTube, né? O algoritmo do YouTube ele é bem inteligente na questão de direitos autorais, né? Então, o próprio algoritmo do YouTube, que já tem essa inteligência aprimorada, ele precisa que suba e tenha uma certa denúncia, só que, lógico, ele vai se retroalimentando, né? Ele vai, por exemplo, uma vez que houve uma denúncia, ele guarda aquilo lá e fala, beleza, os próximos agora... Eu acredito isso com músicas, enfim, eu acredito que com um arquivo binário ali, STL, um M3MF, alguma coisa assim, isso é um pouco mais difícil de fazer, né? E aí, já queria que o Diogo respondesse também. Você acha que hoje, por exemplo, vale a pena um modelador, por exemplo, eu vou falar pequeno, mas não é essa bem a palavra que eu queria expressar, mas um modelador assim, pequeno, está começando, né? Você acha que é viável esse modelador, por exemplo, processar? É o caso do Felipe aqui. O Felipe, por exemplo, teve o arquivo vazado. Você acha que é válido, por exemplo, ir atrás e ter este trabalho, vamos dizer assim?
Olha, Murilo, eu já fui essa pessoa, tá? Eu já briguei muito na internet por causa... Inclusive pelo Felipe uma vez. E eu vi que não é o melhor caminho. Porque eles são em muito maior número que eu e eles derrubaram o meu perfil. Eles se juntaram e denunciaram meu perfil e derrubaram. E eu, como modelador, estava começando, fiquei sem meu perfil durante um tempo, até conseguir recuperar e tudo mais. Então, hoje, o que eu tento fazer é uma abordagem mais amigável. Eu converso com a pessoa, eu explico que é meu trabalho, eu até sugiro que a pessoa adquira a licença se ela quiser continuar produzindo. Inclusive, já reverti vários casos de pessoas que estavam usando meus amigos, até não sabia que eram meus amigos, mas... Enfim, eles marcam agora, põem um arroba na publicação. E eu acho que conversando é o melhor caminho, né? E se assim, ainda não resolver, para eu conseguir processar, o custo é muito mais caro do que deixar para lá e seguir em frente. Assim, tem casos e casos, mas a maioria dos casos vale a pena você não brigar e seguir em frente e, sei lá, modelar outra coisa nova. Legal. Ô Márcia, agora uma pergunta mais atual. Entrando numa outra vertente aí, falando agora das IAs. Agora a gente entrou num caminho sem volta, numa terra de ninguém. A gente inclusive sofreu um pouco com isso aqui com as postagens da Expo também, né? E a gente também, nós temos o manual da marca, nós temos tudo certinho, né? Então... nós sofremos também com isso, porque as IAs agora começaram a replicar tudo, né, de uma forma absurda. E aí eu te pergunto, na questão de criação de modelos 3D, porque hoje, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que pega uma foto e gera um modelo 3D, né? E aí, se a gente voltar um pouquinho para trás ainda, a gente tem um texto que faz virar uma imagem. Então, eu estou entendendo que as IAs, elas estão sofrendo algumas sanções das grandes marcas, assim, atualmente. Tem alguns personagens que você percebe que você tenta pedir uma foto, alguma coisa, e a IA fala, não posso, né? E aí, a gente fica naquela questão, né? E aí, até que ponto a IA pode ser responsabilizada juridicamente ou não por uma coisa dessas? A discussão está em discussão, né? Hoje é uma briga de gigantes, não é uma briga de pequenos. Os gigantes e a sociedade civil têm feito ações para entender do que a IA se alimenta e a partir do que ela se alimenta, o que ela cria a partir daquilo. Então, algumas expressões do tipo, crie uma música estilo Beatles, crie um quadro estilo Davi, já começaram a retrair justamente por conta da sociedade civil prestando atenção nos artistas e por conta das grandes marcas protegendo as suas próprias criações. Mas é uma briga gigante. Se eu for lá e perguntar, faz para mim um modelo parecido com esse aqui que eu tirei a foto do seu, ela vai fazer. Porque ela não reconhece o direito autoral de todo mundo, ela vai reconhecer as grandes marcas. Ainda está em discussão. Eu, muito sinceramente, eu só vejo uma solução para tudo isso, que eu acho que é a melhor solução, inclusive para o litígio, que é receita compartilhada. Beleza, você pegou meu negócio, você roubou meu negócio, depois está vendendo meu negócio, dá aqui uma grana para mim em relação a isso. E eu acho que na IA também. A dificuldade do jurídico aí é justamente constituir uma prova. Porque da onde ela aprendeu, onde que está a base de dados que ela mexeu, em que lugar que ela viu, que foto que você subiu, isso vai ser impossível de mapear. De verdade, assim, por melhor que o algoritmo seja, e até isso que vocês estavam falando, né? Prevenir subir um documento pirata, isso não vai acontecer. Normalmente isso é póstumo, justamente porque é muito difícil, muito custoso você prever tudo o que acontece. Então vai ser póstumo e o póstumo vai ser resolvido com o único jeito que eu acho que dá para resolver, que é grana. Vamos fazer um acordo aqui de grana. Eu ia brincar aqui. Talvez seja caro, custoso e problemático brigar sobre o direito de marca, mas eu ia brincar e ia falar, cara, abre uma empresa lá nos Estados Unidos, só um CNPJ com um nome muito diferente do seu, fala, sabe o que é? Eu cedi meus direitos autorais, os caras lá nos Estados Unidos, eles vão vir atrás de você. Então vamos resolver aqui, porque senão a máquina
expor, né? E assim, é uma briga, direito autoral sempre vai ser uma briga de tentativa de entender se houve uma cópia, se houve uma inspiração, ou se realmente foi uma má-fé, né? A gente vê casos de plágio em música, casos de plágio em texto, e aí, caso a caso, isso vai acontecer. Mas o que eu acho a solução é dividir a grana. A IA usou minha música, daqui o dinheiro que a IA ganhou com esse prompt aí. Olha, essa dica de milhões, hein? Dica de consultoria paga, hein? Eu diria, viu? Muito legal mesmo. Quem prestou atenção, prestou. Quem não prestou mais, né? Essa aí eu vou usar pra mim. Tá vendo? Não sou eu reclamando, é a corporação, eu vendi pros caras. Agora se entende com eles, aí... O ovo brilhou os olhos dele ali, ó. Ele já, ó... Eu dou um corte aí do Felipe. Abre na Estônia, que é em 3 segundos você abre lá pela internet. Show de bola. Bom, pessoal, eu queria agora partir para as considerações finais de todo mundo, tá? E eu queria que vocês fizessem essas considerações finais com, assim, o que o pessoal pode levar para casa aí em relação a esse debate aí de impressão 3D e pirataria, tá bom? Só você. Bom, eu acho que o ponto principal é quando eu estiver me deparando com um arquivo na internet, seja ele um arquivo gratuito ou um arquivo pago, a pessoa pense que o modelador que fez aquilo investiu tempo, investiu trabalho, e se essa pessoa se pudesse no lugar da outra, sabe? Se fosse meu trabalho que eu estou baixando de gráfico aqui, como eu ia me sentir? Então, pensa um pouco antes de você sair vendendo qualquer coisa na internet, entender que existem essas licenças, esses territórios que são protegidos, e o melhor caminho é você tentar buscar uma coisa, um produto seu. Se você quer trabalhar com impressão 3D e vender, você tem que ter o seu produto, você tem que ter o seu diferencial ali. E é isso, é aí que o modelador entra ali para poder criar para você do jeito que você quer, com as suas ideias, para você ter o seu produto exclusivo ali. Então, acho que esse é o caminho que eu vejo para quem quer trabalhar com venda de produto 3D. Perfeito, o Diogo foi cirúrgico, né? Mas eu gostaria de adicionar que por detrás de todo modelo 3D existe uma pessoa, né? E por detrás da sua vontade de imprimir aquele modelo 3D, teve uma criação que te despertou alguma coisa legal, né? Então acho que isso tem que ser respeitado. Então toda vez agora que vocês forem olhar um arquivo na internet, eu peço por favor que vocês olhem que tipo de licença que ele está incluso, tá bom? É isso aí. Do meu lado, para os criadores, o conselho se você tem algo bom, realmente bom, muito diferente de todo o resto, registre. Né? Cria um registro ali dessa autoria e registra do jeito mais burocrático e chato possível. Leva no NPI. Não ficou rica aquela mulher do Joy que vendia o esfregão, que girava? Não era uma impressão 3D, mas ela criou um modelo de equipamento, aquele equipamento é patenteável. Eventualmente, o que vocês estão fazendo pode ser alguma coisa que realmente seja passível de patente. Esse negócio de segurar a câmera, que é o Oswald, que mantém a câmera no lugar, poxa, aquilo ali deve ter gerado muita receita. Então, assim, se a ideia for boa, você sentiu, teve o fim, isso aqui é muito bom, registre. Porque aí vai ficar mais fácil brigar sobre isso depois. Do outro lado, do lado dos usuários, eu acho que é isso, é um chamado à ética, né? Tem alguém que criou por trás, essa pessoa sobrevive desta criação. Então eu vou tentar descobrir quem é a pessoa. Puta, eu peguei de graça, mas você vai conseguir descobrir quem é o cara que criou? Consegue. Dá um toque nele e fala, cara, eu tô com seu arquivo, não consigo achar em nenhum outro lugar. Quero usar, posso? Você me dá, eu te pago. Vai soar estranho, porque a ética no Brasil soa estranha, mas é assim que faz, né? Então, acho que essas duas coisas fortalecem o mercado. De um lado, cuidado com o que realmente é bom, e de outro lado, a ética de entender que são pessoas. É isso que eu falei, infringir uma lei de marca me dói menos no coração do que eu saber que estão roubando modelos 3D de criadores nacionais, de médio, pequeno, porte. Acho que é isso. Beleza, pessoal, eu agradeço demais, tá? Uma salva de palmas aqui pro pessoal, agradeço demais a participação, debate aquecedor aqui sobre impressão 3D e pirataria. E eu queria pedir para que a gente tirasse uma foto aqui, ó.